Gente, então agora nós vamos falar sobre os transtornos do sono. Tem muita novidade também, muita. Então, vamos lá. Eu vou começar falando de alguns estudos, depois a gente fala sobre a questão, né, mais básica, e depois a gente fala de novo sobre os últimos estudos que saíram agora, no mês passado, e que abrem completamente um novo leque em termos de tratamento de insônia, de depressão, e completamente diferente, tá? Então, essas condições médicas crônicas aí do sono em idosos é um problema hoje considerado como um problema à parte, um problema médico à parte, e não é mais visto como apenas um sintoma, tá? Hoje é tido como um transtorno mental, a insônia. É identificada em 40% a 50% dos idosos, há uma alta heterogeneidade, necessidade de uma abordagem ampla, principalmente na geriatria, de novo, a questão de multimorbidade, dor crônica, polifarmácia, iatrogenia. Então, é muito amplo mesmo, apneia do sono. Precisamos identificar as etiologias associadas, e esse artigo, particularmente, ele releva a importância da abordagem das comorbidades e do sono em geriatria. Então, a questão da dor crônica é um sintoma muito frequente, que afeta mais ou menos 50% de idosos da comunidade, 80% de idosos institucionalizados. É uma experiência sensorial e emocional que pode estar associada aí à consciência e ao sono. E existe uma questão também, né, como várias questões aí neurobiológicas, depressão, um mecanismo de realimentação. A dor crônica piora a insônia, piora a depressão piora a insônia, piora a dor crônica. E fica aquele mecanismo que a gente acaba tendo que tratar a dor de uma forma completa. A dor da osteoartrose, 60%, né, mais ou menos, de dor mais insônia, isso, a dor em joelho, quadril, coluna. Então, a osteoartrose é de alta prevalência, a gente sabe que é uma importante causa de dor. A privação do sono também pode produzir aí esse ciclo vicioso, e a pessoa também ter, né, a necessidade de usar, né, mais analgésicos. Propõe a quebra desse ciclo vicioso com o tratamento concomitante da insônia da melhor forma que for possível, que vai ter que avaliar individualmente, seja com hipnótico ou com antidepressivo sedativo, mais a analgesia e, né, o tratamento mesmo como um todo, mais o tratamento, a fisioterapia, as medidas não farmacológicas e tal, né? Efeitos também deletérios dos opioides no sono, diminuir o tempo de sono, diminuir a eficiência do sono, aumentar a latência, aumentar a fragmentação e também o sono reparador. E muitas vezes a gente vai lidar com essa necessidade de usar opioide, que o paciente, né, não controla com os analgésicos e os antidepressivos. O cuidado especial também com os miorrelaxantes, todo mundo já sabe, drogas inapropriadas, aumenta risco de queda, de apneia do sono. O sono e as neoplasias. As alterações do sono em câncer são multifatoriais e ligadas aí ao medo, à questão da própria doença, da depressão, da quimioterapia, do estágio do câncer, de efeito colateral, náusea, vômito, intolerância a quimioterápico. O transtorno do sono também pode afetar negativamente no câncer, por exemplo, afetando no apetite, a questão da alimentação, o cansaço, né? O paciente se sentir pior, mais desconfortável, diminuir o bem-estar emocional. E as intervenções vai depender também, se a gente está falando de tratamento de cuidados paliativos, vai depender da expectativa de vida, como tudo na geriatria. Então, se a expectativa de vida é alta, a gente pode aí, o hipnótico podem reduzir o efeito hipnótico a longo prazo. Por exemplo, o Zolpidem, no começo faz o efeito, depois tem uma tolerância, a necessidade de aumento, o benzodiazepínico, a mesma coisa. Os antidepressivos sedativos, por exemplo, mirtazapina, tricíclico, as drogas ansiolíticas, pode ser trazodona, mirtazapina, pode ser uma alternativa, que a gente vai falar também droga a droga. E em terminalidade, a gente não tem essa preocupação de longo prazo. A preocupação, obviamente, vai ser com o conforto. E vai usar o que for necessário, na dose que for necessária, suficiente para trazer
o conforto para o paciente. A situação de quedas e alterações do sono, aquela ideia que se tinha de que benzodiazepínico e hipnótico é o que provoca a queda, porque, de fato, a gente sabe, né, que o idoso vai estar mais sedado, benzodiazepínico pode afetar, relaxar a musculatura, diminuir a tensão, a instabilidade postural e tal, e fazer o idoso cair. Porém, há também a questão inversa. A própria insônia também é fator de risco para a queda. Então, a gente precisa, sim, abordar a insônia. Então, insônia, a sonolência diurna, a apneia do sono com hipoxemia e os tratamentos medicamentosos, eles foram associados ao risco de queda. Essa meta-análise aqui com 79 mil, né, um N de 79, sobre o uso de diferentes classes e associação com quedas, sedativo, hipnótico, benzodiazepínico e também os antidepressivos. Tem o menos efeito aqui relaxante muscular, por exemplo, do que um benzodiazepínico, mas também tem risco de queda pelo efeito sedativo. E, por outro lado, apesar desses impactos negativos da medicação, vários estudos também mostram que a própria insônia, sem o tratamento, ela por si só é um fator de risco para queda. O paciente vai levantar mais para urinar, o paciente vai levantar mais para comer, o paciente vai ficar mais desatento durante o dia, né? Hipersonia, cochilo, então são vários os fatores. E a atividade física foi considerada protetora para quedas, né? E tem aí, coloca propostas, inclusive de tratamento farmacológico para a insônia, enquanto transtorno psiquiátrico isolado, apesar dos riscos de queda e contrário às evidências aí da American Geriatric Society, né, com relação a não usar, tá ok? O sono, insuficiência cardíaca sistólica ou diastólica, aborda o aumento da prevalência de insuficiência cardíaca e de apneia do sono em idosos. O padrão de respiração, o Cheyne-Stokes, ele está mais associado às cardiopatias, né? Mais ou menos 40% de cardiopatas têm um padrão respiratório Cheyne-Stokes. Então, ele começa respirando lentamente, acelera, diminui, faz a pausa e depois começa o ciclo de novo. Esse padrão Cheyne-Stokes, ele pode ser muito acentuado durante o período de sono e provocar transtornos de hipóxia semelhantes à apneia do sono. E, inclusive, ter indicação de tratamento, por exemplo, com o CPAP. Tá? Então, a otimização do tratamento da insuficiência cardíaca, beta-bloqueador, diurético, intensificar as medidas não farmacológicas. Não há um consenso sobre o tratamento da insônia na insuficiência cardíaca. A gente vai ter que sempre preocupar com as drogas depressoras do sistema nervoso central e o risco de apneia, porque vai funcionar aqui com o mesmo princípio da apneia. Então, a hipercapnia, mais do que a hipóxia, vai fazer a estimulação do centro respiratório para haver a aceleração do processo respiratório no padrão Cheyne-Stokes e a volta para respirar, seja com ronco, né, para poder tratar, né, a hipercapnia que acontece. Avaliar aqui o CPAP da mesma forma que a gente avalia para a apneia do sono. Esse outro artigo aqui, né, do sono em idosos, de 2017, coloca como um problema essa definição do que é o sono normal no idoso. A gente sabe que tem as alterações fisiológicas, vamos relembrar, mas uma das questões, né, que acontece, por exemplo, é um sono que fica mais superficial, o tempo total do sono diminui, a questão assim, da pessoa acordar com a sensação de ter descansado, isso pode acontecer. E o quanto isso vai ser considerado normal, provavelmente a gente vai considerar clinicamente a questão da funcionalidade, não é verdade? Mas esse estudo questiona isso. Então, há modificações no tempo, na qualidade, no ritmo circadiano. A redução também de sono de onda lenta pode levar à redução da liberação de hormônio, por exemplo, GH. Os parâmetros normais para a polissonografia também vai ser diferente, é controverso na literatura. Muitos pacientes compensam essa piora da qualidade do sono com cochilos durante o dia, e isso acaba virando
muda completamente o ritmo circadiano e vira uma bola de neve, né? Ele dorme mal à noite, aí ele cochila de dia, aí é outra noite que ele vai dormir mal. Muitas vezes eles não aceitam a gente suprimir esse cochilo da tarde e fazer o tratamento, por exemplo, de restrição do sono durante a noite. Os idosos podem cursar com a hipersonia diurna, e isso ser um fator também isolado, né, para outros problemas. E aí, mais uma vez, sugere a abordagem também da apneia do sono como causa da má qualidade. E não só a gente falar, isso é alteração fisiológica do sono. Tal. Então, há uma tendência de se fazer a polissonografia no idoso, com toda a dificuldade que a gente tem no Brasil de não ter polissonografia no SUS, e uma dificuldade também muito grande para fazer nos convênios. Ainda, né, esse aqui já é outro, né, de 2018. Mais da metade dos idosos apresentam queixa de insatisfação com a quantidade e a qualidade do tempo do sono, e apesar de ter condições favoráveis para dormir. Porque, para considerar a insônia, a primeira coisa que a gente controla é fator ambiental, não é? Abordar o tempo, o tipo da insônia, os sintomas associados, rotina, padrão de ciclo sono-vigília, ou seja, o diário do sono, que é uma coisa que a gente precisa fazer na prática clínica, porque muitas vezes o paciente queixa que não está dormindo, mas aí a família fala, não, está dormindo sim. Né? A percepção do sono é diferente. Por outro lado, é uma coisa muitas vezes difícil de analisar, porque ele pode ficar lá quietinho na cama, de olho fechado, e realmente não está dormindo, e a família acha que ele está dormindo. Então, nessas situações, seria indicado a gente, né, avaliar, além da anamnese, do exame físico, da observação. Avaliar também ronco, desconforto dos membros inferiores, a alta prevalência de síndrome das pernas inquietas, mioclonias, né, as alterações motoras e também de transtornos do sono REM. Como tudo na geriatria, a gente vai avaliar comorbidade, drogas, condições psiquiátricas, ociosidade, às vezes o fato de estar muito à toa, dorme muito de dia, cochila na frente da televisão. Sugere o uso de questionários estruturados e não só essa avaliação de anamnese geral do sono, anotar com detalhes durante 2 semanas, fazer o diário do sono. Sugere a propedêutica, por exemplo, a actigrafia, que seria uma avaliação do nível de atividade muscular, porque às vezes a pessoa fala que não cochila durante o dia, mas durante o cochilo você tem uma diminuição grande da atividade motora. Então, pela actigrafia, vai trabalhar, né, vai avaliar essa questão de atividade muscular. Se deu muito baixo, provavelmente ele está apresentando sonos durante o dia. E também a polissonografia. E coloca aí vários fatores de risco, né, ambientais e de saúde. Pontua aspectos importantes para o tratamento da insônia. O primeiro deles envolver o paciente nas decisões no plano. Então, aquela coisa de cima para baixo, com toda a resistência do idoso, tal, vai ficando cada vez mais difícil. A escolha do tratamento vai depender de vários fatores, gravidade da insônia, sintomas, comorbidades, a vontade que o paciente tem de se envolver com terapias comportamentais, com, né, os tratamentos não farmacológicos, reavaliar aí a possibilidade de suspender a terapia farmacológica, que é uma coisa complicadíssima. Por exemplo, a retirada de benzodiazepínico, a gente sabe o quanto é difícil. As técnicas não farmacológicas são várias, que a gente vai falar mais para frente na parte de tratamento. A técnica também como a acupuntura, que, né, não tem tanta evidência assim dentro, em comparação com fármacos e tal, mas que tudo aquilo que pode ajudar, inclusive, né, as técnicas aí de redução do estresse e também de técnica de respiração, meditação, yoga, isso tudo, se tiver uma boa participação do paciente, pode-se conseguir um resultado bom. Esse outro artigo aqui da Psicogeriátricas, né, de 2018, coloca o transtorno do sono como um desafio contínuo assim, e crescente de tratamento, a insônia como um dos maiores problemas de saúde do idoso, basta a gente ver que é mais ou menos 50% dos idosos se queixam, faz uma revisão sobre as alterações fisiológicas do sono e também o que está desenvolvendo em nível molecular, celular, genético,
alterações aí intercelulares, a senescência celular, disfunções mitocondriais, desregulação de nutrientes, alterações de protease, epigenéticas, instabilidade genômica. E essa questão genômica, gente, o que desenvolveu e que foi publicada agora em 2019 é algo realmente impressionante. Com N de mais de 1 milhão. Imagina o que é isso. Super bancos, né, de genética, que é uma coisa de impressionar. E aí também reflete sobre as alterações do sono. Novamente, todos os artigos atuais refletem essa questão do contexto do sono com a cardiopatia, com a dor, com a demência, com a depressão, com as outras manifestações. Então, nós já discutimos na aula de fisiologia do envelhecimento a questão do padrão do sono, o que seria um padrão normal. O estágio 1, que é o começo do sono leve, aquele que qualquer barulho que fizesse, acender a luz, a pessoa pode despertar, né? Corresponde a uma pequena porção do sono. Existe uma das queixas de insônia clínica, é a insônia inicial, em que o paciente vai ter um aumento muito grande da latência para pegar no sono, e aí esse estágio 1 vai estar muito prolongado. E a proposta, por exemplo, né, dos hipnóticos é diminuir a latência do sono e ajudar a pegar mais rápido no sono. O estágio 2 é o estágio mais prolongado, e é o que mais se prolonga ainda no envelhecimento, mas é um sono superficial. É um sono em que você já tem uma certa diminuição autonômica, uma leve diminuição da temperatura do corpo, mas ainda não é um sono profundo ao ponto de descansar e de trazer uma reparação adequada para o organismo. O estágio 3, que é pouca parte do sono também, menos de 10%, já começa o sono profundo, a fase de ondas lentas. O estágio 4, mais ou menos 15% do sono, já é um sono bastante profundo. E o estágio 5, 20% a 25%, é o estágio dos sonhos, que é o do sono REM. Então, essas fases elas se repetem em ciclos ao longo da noite. O idoso tem não só uma superficialização do sono, menos ciclos e menos momento aqui de estágio 4 e de estágio 5. Os benzodiazepínicos bloqueiam o estágio 4 e o estágio 5, ou seja, ele aprofunda o sono, mas num nível superficial, principalmente o estágio 2, e aí não é um sono reparador. Muitas vezes é um sono que o paciente reclama que ele dormiu, mas que ele acordou com a sensação de não ter descansado. Aqui, comparando, né, esse padrão de sono do adulto, do jovem adulto, que seriam todas as etapas do sono em ritmos fisiológicos, em torno aí de 5 a 6 ciclos completos ao longo da noite, e a diferença do idoso, que seria uma maior superficialização, olha lá, a manutenção do estágio 2. Cadê o estágio 3? Cadê o estágio 4? Cadê o sono REM? Né? Então, isso aqui já está mais afetado. Agora, isso aqui é normal ou isso aqui é patológico? De novo, a gente cai naquele limite entre senescência e entre senilidade. Quando que a gente vai tratar? E que, por enquanto, a gente usa, né, as questões clínicas, mas já provavelmente depois vai evoluir mesmo para avaliação né, molecular, bioquímica e genética. As alterações do padrão do sono, então, diminuição na quantidade, nas 24 horas, redução da porcentagem de sono REM, duração de estágio 3 e 4, superficialização, fica mais tempo no sono 2, e uma tendência a mais despertares. A gente precisa avaliar os hábitos de vida e também as comorbidades. Dependendo dos hábitos de vida, esse idoso, né, ele pode mudar completamente o ritmo dele, por exemplo, dormir a tarde inteira e não dormir à noite. É importante a gente avaliar clinicamente dificuldades persistentes do sono, como que é a clínica, a caracterização, que vários artigos sugerem um questionário estruturado, né, para avaliação do sono, oportunidade adequada do sono e o comprometimento, o quanto que essa má qualidade do sono vai interferir na qualidade de vida da pessoa. A insônia pode ser inicial, dificuldade para começar,
pode ser na forma de despertares noturnos, e aí é um sono muito superficial, que a pessoa acorda várias vezes. Aqui tem várias outras causas que a gente tem que diferenciar, por exemplo, a noctúria, por exemplo, a dor, por exemplo, a apneia do sono, né? Várias características aqui de comorbidades. O despertar precoce, que pode ser puramente insônia, ou pode ser, por exemplo, aquela depressão melancólica, que o idoso desperta 2 horas mais cedo do esperado e fica lá, né, ruminando, pensando coisas ruins. Pode ser também um sono não reparador. Às vezes ele fala que ele pega no sono rápido, ele dorme, ele não desperta à noite, mas ele sente que não descansou. E a classificação, a insônia transitória, aguda ou de curta duração, pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer situação, seja ambiental, de doença aguda, né, de problemas emocionais e tal. Não é o problema aqui. O problema que a gente lida é com a insônia crônica, mais de 3 meses de evolução, e na geriatria a gente lida com insônia de anos de evolução. Idoso que tem 20, 30, 40 anos de insônia e já está em uso de altas doses de medicação, com tolerância já desenvolvida a vários medicamentos, polifarmácia, aumenta a dose por conta própria. Eu já vi pacientes tomando 10 comprimidos de zolpidem numa noite, né? Foi o lorazepam, estava tomando 6 lorazepam, ou seja, a gente começa até a desconfiar, porque o paciente começa a voltar, liga para a secretária ou vai no ambulatório pedindo a receita. Aí, na hora que você olha, você fala assim, mas como assim? Eu dei receita para 3, 4 meses, já voltou? Aí a gente tem que olhar essa questão do abuso, que é algo muito, muito suspeitável, né? Já falamos bastante também do diagnóstico diferencial com comorbidades e também com outras condições psiquiátricas. Por exemplo, a depressão, é tão importante a característica do sono na depressão que está lá como critério diagnóstico, insônia ou hipersonia. A ansiedade, a síndrome do pânico, abuso de substâncias, estresse pós-traumático e também os episódios de mania ou de hipomania, que também faz parte dos critérios diagnósticos, a menor quantidade do sono, menor necessidade do sono. O diagnóstico diferencial também com as várias condições clínicas, que a gente já comentou, né? Algumas já comentamos. Lembrar também do DPOC, a dificuldade que o idoso tem para respirar à noite, a questão do ficar deitado, a cianose, a hipercapnia, ele não consegue dormir porque ele tem uma hipercapnia, a hipercapnia estimula o despertar, a dor crônica, os quadros de cardiológicos, a asma com crise noturna, os quadros de artrite, por exemplo, a artrite reumatoide, com limitação de posição, com dor grave, a fibromialgia, hipertireoidismo, diabetes descompensado, paciente que está urinando demais, noctúria, doença do refluxo, a menopausa com a queixa de calorão, desconforto noturno, a queixa de fadiga crônica, que a gente vai ter que fazer diagnóstico diferencial com muita coisa. Se tiver anemia crônica, muda de figura completamente. O prurido noturno, outras alterações dermatológicas, os cânceres, enfim. Cada situação clínica dessa é um mundo de possibilidades, né, dentro aí da questão da insônia. Nós temos que ver também quais são os sintomas que estão associados ao problema insônia. Existe fadiga ou mal-estar? Existe falta de atenção ou de concentração? Existe disfunção profissional no estudo, no trabalho, na convivência social? Perturbações do humor, irritabilidade, hipersonia diurna, diminuição da motivação, sensação de cansaço, falta de energia, aumento de erros, de acidentes, problemas no comportamento, por exemplo, hiperatividade, impulsividade, e preocupações contínuas sobre o sono. Só o fato da pessoa, não só o idoso, ter essa preocupação de que ele vai deitar e não vai conseguir dormir, isso por si só já é uma estimulação para o sistema nervoso central para ele não dormir, né? Então, você não consegue desativar e aí fica no estado de alerta. E aqui é para a gente refletir como que a insônia é algo extremamente complexo hoje. Então, nós temos os fatores predisponentes. Por exemplo, vamos pensar uma história familiar de insônia, uma genética que cada vez está sendo mostrada mais. Você pode ter
os fatores precipitantes da insônia. Um idoso que tem uma tendência genética, e aí ele desencadeou uma depressão. A depressão foi um fator precipitante da insônia. E depois, a persistência ou não de um fator perpetuante. Vamos supor que tratou a depressão, ele melhorou, mas ele ficou com medo de dormir. Então, ele deita, ele mudou o hábito, ele desperta o cérebro, ele não consegue relaxar. E aí, ele fica com fatores perpetuantes. E aí, a gente lida no idoso com esse conjunto de fatores que vira um complexo. Então, do mesmo jeito que a depressão hoje é vista como multifatorial, em termos de neurotransmissor, em termos, né, de aspectos vasculares, a insônia também é vista como questões comportamentais, cognitivas, de humor, de ambiente, de tudo. Então, são vários hábitos que estão juntos e tudo causa consequência. Na verdade, vira um ciclo vicioso de mecanismos de realimentação. Muitas vezes, o que era um fator de predisposição virou um fator precipitante, o fator precipitante continua sendo um fator predisponente e por aí vai. E a gente não consegue tirar. E aí, olha que coisa, essa questão do raciocínio hoje, né, que existe em termos de insônia. Você tem lá os fatores que são os predisponentes, você tem um evento precipitante, você tem os fatores perpetuantes, você tem os fatores neurocognitivos, né? Você tem aí alterações somáticas, corticais, cognitivas, sensoriais, processo inflamatório, alterações aí da questão de memória de curto prazo, de longo prazo. Isso tudo num processo de insônia crônica que vira um fator de realimentação para fatores perpetuantes, associado, né, à questão do não consigo dormir, a questão das preocupações com o sono, né? E ainda tem possibilidade lá de um evento estressante na vida, levando a alterações psicológicas correlacionadas, alterações de atenção. Ou seja, é um contexto enorme de fatores. Imagina que isso para o adulto já é complexo. Imagina uma pessoa que já tem um processo, que já vem num processo desse há 30, 40 anos de evolução. A gente conseguir interromper e tratar não é uma missão fácil, né? A etiologia também da insônia hoje é vista como esse processo em paralelo, tá? Como a questão do sono normal, a insônia aguda, a subcrônica, a crônica, as questões adaptativas, mal adaptativas, questões homeostáticas, ligadas aí a neurotransmissores, a processo inflamatório, né? Olha quanta coisa está envolvida, ACTH, norepinefrina, dopamina, cortisol, vários, né? Aqui a questão também, ó, cortisol de novo, a questão também aí de, né, por exemplo, da oxigenação. Então, é muitos fatores que estão ligados e que a gente precisa avaliar isso tudo. O padrão ouro na avaliação do sono é a anamnese do sono e precisa ter realmente questionários estruturados e que façam parte da avaliação geriátrica ampla, avaliar o hábito de sono ao longo da vida, o tempo para pegar no sono, número de despertar, duração de despertar, tempo de início dos sintomas, tempo total do sono, qualidade do sono, como que esse idoso acorda, ele acorda bem ou não, qual que é o tempo da sesta, como são os cochilos durante o dia, tem sonolência, tem fadiga, qual é a duração da insônia, aguda ou crônica, quais são os fatores associados, as doenças, os medicamentos e como que é o ambiente. Então, é muito fator. O diário do sono seria o método clínico mais importante, considerado padrão ouro, junto com a anamnese, que seria trazer as anotações detalhadas do sono, feitas durante 2 semanas, e o médico analisar. A polissonografia, quando a gente suspeitar de transtornos respiratórios do sono, ou então alterações de movimentos, membros inferiores. A polissonografia pode servir para a apneia do sono, para a questão também transtorno do sono REM, movimentos mioclônicos, né, essas alterações que podem, padrão Cheyne-Stokes também, que vai dar hipóxia, né, insuficiência cardíaca. A actigrafia, ela mede o nível de atividades, então a baixa atividade muscular, ela pode ser pelo sono, e aí vai avaliar também o ritmo circadiano, quantas vezes ao dia esse idoso fica em baixa atividade muscular.
A tendência aí, o teste de latência múltipla do sono, aqui é para o oposto, é para aquele paciente que tem a hipersonia por causa de narcolepsia. Testes e escalas psiquiátricos dentro da avaliação geriátrica ampla, inclusive a possibilidade de uma avaliação neuropsicológica mais completa, avaliar a depressão, ansiedade, demência, e revisão laboratorial e exame específico vai ser de acordo com o que a avaliação geriátrica ampla mostrar. Então, não tem nem jeito da gente padronizar, né? A classificação internacional segue duas classificações principais, que são praticamente as mesmas, né? Então, esse critério de diagnóstico da International Classification of Sleep Disorders e os critérios diagnósticos do DSM-5. Então, o paciente relata dificuldade em iniciar o sono, manter o sono ou acordar muito cedo. Em crianças ou indivíduos, né, que aqui que não é o caso nosso, indivíduos com demência, é o nosso caso, o distúrbio do sono pode se manifestar como resistência de ir para a cama, né? E aí ser uma alteração comportamental da demência e não uma insônia, dessa forma que a gente está avaliando. Dificuldades no sono podem ocorrer, ou precisam, né, ocorrer, apesar da oportunidade adequada. Então, aqui você está considerando que os fatores ambientais já foram controlados, comprometimento de capacidade para as atividades durante o dia, então, aquelas alterações clínicas que a gente já mencionou. Essa dificuldade não é melhor explicada por um outro transtorno do sono, e a insônia crônica, aí, pelo menos 3 meses de evolução, e 3 vezes por semana a ocorrência da insônia. Aqui, praticamente se repete os critérios do DSM-5, lembrando só aqui que no DSM-4 falava-se insônia primária ou secundária. Isso aqui foi abolido, gente, não existe mais, tá? Então, isso aqui, a partir do DSM-5, a insônia ela é vista como um problema clínico, independente de estar associada a uma outra comorbidade, e aí realmente requer abordagem de tratamento específico. Aqui é da Drugs in Aging, de 2018, as medicações potenciais para causar insônia. Então, está lá, alfa-bloqueadores, doxazosina, prazosina, terazosina, tansolosina, beta-bloqueadores, atenolol, carvedilol, propanolol, tal, né? Os antipsicóticos, não, antidepressivos, os inibidores lá seletivos da recaptação de serotonina, fluoxetina, paroxetina, cetralina, então, e também os de ação dual, né, a venlafaxina, a duloxetina também, apesar dela ser a mais sedativa do grupo, ela também pode ter uma característica de insônia. Os inibidores, os anticolinesterásicos, corticosteroides, bloqueadores de receptores de angiotensina 2, o ZIECA, qual que é esse aqui, gente? Antihistamínicos de segunda geração, que os de primeira geração são extremamente sedativos, né? Inclusive são drogas inapropriadas para idosos. Suplementos dietéticos, por exemplo, a glicosamina e a condroitina. Os agentes, né, antilipídicos, as estatinas, os bloqueadores de canais de cálcio, as drogas, outras drogas cardiovasculares, aí, por exemplo, a mildanona, qual que é essa aqui? Propafenona, descongestionantes, né, pseudoefedrina, fenilopropolamina, os analgésicos narcóticos, que eles afetam muito a qualidade do sono, né, o tempo do sono. Antibióticos, olha aqui de novo, levofloxacino, ciprofloxacino, a gente já discutiu sobre a questão, né, das quinolonas, dos riscos, de delírio, de tudo, então está aí de novo como causa de insônia. Agentes antivirais, agentes antifúngicos, drogas antiulcerosas, né? É isso? Não, esse aqui não, desculpa, anticonvulsivantes, agonistas dopaminérgicos, broncodilatadores, antineoplásicos, drogas estimulantes, por exemplo, a cafeína, e as drogas não esteroides, né? Os anti-inflamatórios não esteroides, tá? Então, oi? Sim, sim, mas em compensação, os anticolinesterais dados durante o dia diminuem muito o apetite, né? Dá mais náusea, por isso que usa à noite. Mas é importante. Essa foi a referência que eu achei assim, que resumia mais a questão das drogas, que pioram, né? Foi essa da Drug AIDS. O tratamento não farmacológico, educação para a higiene do sono, a gente vai falar, terapia cognitiva comportamental,
que é uma terapia mais focada, diretiva, em poucas sessões, bem voltada mesmo para comportamento. A psicoterapia já é um processo mais prolongado, não é todo idoso que vai aceitar fazer. Técnicas de restrição do sono, a gente pedir para o idoso, por exemplo, criar o horário de deitar e o horário de acordar. Não pode ser menos do que 5 horas por noite. Então, olha, o senhor vai dormir 1h da manhã e vai acordar às 6. Então, vai pôr o despertador para levantar às 6. Mesmo que esteja com muito sono, vai levantar e vai começar as atividades do dia, tá? E aí você vai regredindo, aumentando os 15 minutos progressivamente a cada 2, 3 dias, a cada semana. Aí vai dormir 00:45, 00:30, 00:15, vai antecipando o sono e mantém o mesmo padrão de horário de acordar. Então, essa questão da rotina do sono é muito importante na formação mesmo do cerebral com relação ao condicionamento do sono. Atividade física, atividade de meditação, massoterapia, outras atividades podem ajudar. O tratamento não farmacológico, ir para a cama só quando estiver com sono, usar a cama e o quarto só para sexo e dormir. Se demorar mais de 20 minutos para dormir, levantar e voltar para a cama só quando estiver com sono. Levantar sempre no mesmo horário, independente do tempo de sono, não forçar o tempo de sono, não dormir ou cochilar de dia, não usar cafeína, chá, café, refrigerante ou nicotina no fim do dia, evitar álcool, evitar grandes refeições antes de dormir, evitar ambientes agitados, estressantes, manter um ambiente agradável e calmo, evitar estímulo de luz de celular, computador, tablet à noite, reduzir sempre os estímulos, atividade física regular e diminuir a ingestão de líquido. Isso aqui a gente tem que ter muito cuidado para indicar, porque o paciente já não bebe água. Então, é pedir a restrição após 17 ou 18 horas, mas ter cuidado com essa recomendação. Sobre as técnicas não farmacológicas, aqui é um resultado de uma tentativa aí de meta-análise, mas em idosos a insônia está mais ligada a comorbidades, nem sempre responde bem a técnicas não farmacológicas. Então, ficou meio complicado avaliar a questão com alterações comportamentais, outras questões. O tratamento do sono, eu baseei também nesse artigo da Drugs Aid, e tem um também da New England, muito bom, de 2015, que eu também vou mostrar. A preocupação, a gente precisa indicar a recomendação farmacológica quando você percebe que o idoso está com uma deterioração física, mental, funcional ou emocional, um desgaste mesmo pela insônia prolongada, quadros de depressão, ansiedade, abuso de álcool, outras substâncias. A insônia pode ser a causa de tomar o uísque toda noite, o vinho toda noite, a cerveja, e o aumento progressivo do álcool. Declínio também cognitivo, disfunção executiva. Lembrar que aumenta a mortalidade para outras doenças e lembrar que a insônia, por si só, aumenta o risco de queda. Então, nós temos que pensar realmente de tratar. Usei também como revisão esse artigo da New England, que está espetacular, é de 2015, e esse daqui também, que é de 2016. Tá? Então, o mais novo é o da Drug Aid, de 2018. Esse aqui também? Da New England. Tá, então, e aqui, nesse da Drug Aid, todo mundo já sabe, polifarmácia, 5 ou mais medicamentos, avaliar primeiro a insônia como um efeito adverso daquelas medicações que podem afetar o sono, avaliar a questão sedativa e hipnótica aí do efeito cascata, tolerância e tal, farmacocinética, farmacodinâmica, começar sempre com baixas doses, menor tempo possível, e com o passar do tempo, as drogas hipnóticas também podem afetar a arquitetura e os parâmetros aí da qualidade do sono e aumentar o risco também de confusão mental. Então, os passos para o tratamento não farmacológico, sempre associado às medidas não farmacológicas, avaliar, abordar e tratar as condições médicas, as multimorbidades, suspender as drogas iatrogenizadoras, escolher a melhor droga baseada aí nos sintomas clínicos e com menos dano possível. As drogas aprovadas para insônia são os benzodiazepínicos, os hipnóticos, drogas E,
que é zolpidem e zolpiclona, né? Sedativos, agonistas de melatonina, antidepressivos e agonistas de orexina, que é o suvorexan, que a gente ainda não tem no Brasil. Lembrar que tem uma diferença entre droga sedativa e droga hipnótica. Isso aqui também pode pegar, né, com relação. Droga sedativa é aquela que acalma, diminui a atividade, e aí ela tranquiliza, modera a excitação. E a droga hipnótica é aquela que induz o sono. Tem drogas que são sedativas e hipnóticas, por exemplo, os benzodiazepinas. Tem drogas que são só sedativas, por exemplo, a trazodona, né? Tem drogas que são só hipnóticas, por exemplo, a zolpiclona e o zolpidem, né? Então, não adianta você querer tratar um transtorno de ansiedade com o zolpidem, não vai resolver nunca, não é? Você vai ter que pensar numa droga ansiolítica, por exemplo, um antidepressivo, uma pregabalina, uma outra droga, né? Mas não né, isoladamente o antipsicótico, o hipnótico. Aqui é um resumo do artigo da New England com essas drogas, né, que a gente já falou, que nós vamos falar especificamente de cada um. Então, eu coloquei aqui mais de uma literatura para vocês verem que a maioria das drogas que esses artigos colocam não tem no Brasil. Por exemplo, temazepam, a exopiclona, nós não temos o triazolam, o zaleplon, nós não temos nenhum desses. A trazodona nós temos, mirtazapina nós temos, não temos doxepina, não temos o suvorexan, não temos o rameltreon e, né, podemos usar gabapentina ou aí pregabalina, outras drogas, tá? Aqui é da Drugs Aid, de 2018, aquele outro é da New England. Então, aqui, ó, coloca como primeira opção o suvorexan, que nós não temos, né? Aí a outra opção, doxepina, também não temos, exopiclona não temos. Aí aqui nós temos várias formas de zolpidem. Temos sublingual, temos comprimido de 10 miligramas e temos comprimido de liberação prolongada. Zaleplon não temos no Brasil, existia com o nome de Sonato, foi retirado do mercado. Triazolam não temos, temazepam não temos e rameltreon não temos. Então, olha que dificuldade que nós estamos. As recomendações atuais para tratamento de insônia de 2018, nós não temos. O que a gente tem no Brasil, né? Nós vamos ver. Aí, aqui, ó, suplemento nutricional, melatonina, que também não tínhamos até pouco tempo, e não agora, né, há pouco tempo que foi liberada pela Anvisa para manipulação no Brasil. A trazodona nós temos. Essa aqui qual que é? Esse aqui também não temos. É droga aqui, ó, de ação GABA, né? Anticonvulsivante, triptofano e valeriana, que são muito questionados com relação ao efeito. Então, esse artigo mais recente considera, dentre os benzodiazepinas, apenas o triazolam e o temazepam, para uso em idosos, ambos indisponíveis no Brasil. A piora cognitiva previamente atribuída aos benzodiazepinas tem sido melhor avaliada, separando pacientes pela qualidade do sono. Então, pacientes que dormem melhor têm melhor cognição. Então, foi meio que por água abaixo aquela história de falar para não tratar, para não dar benzodiazepina, para não dar o hipnótico, né? Existe, sim, o risco em idosos de comprometimento de memória, de queda, de fratura, de acidentes com relação ao tratamento. E existe também a questão da dependência psicológica, da tolerância e do abuso, como a gente já falou. Então, os benzodiazepínicos, eles são drogas que vão ter, né, uma ação ligada aí ao sistema GABA. Então, né, na subunidade A do sistema GABA, vai facilitar a passagem de cloreto, alterar o potencial de ação, potencializar a inibição neural, que é mediada pelo GABA. Isso vai fazer com que reduza a latência para começar o sono, então dorme mais rápido, aumenta o tempo de sono, aumenta o estágio 2, ou seja, aquele sono mais superficial, reduz o sono profundo, reduz o sono REM e os sonhos, não é ainda totalmente esclarecido o mecanismo de ação, e ele tem também uma ação ansiolítica, e pode afetar a memória e também pode ter ação anticonvulsivante, que são outras, né, alterações. Só que o problema é que, como ele bloqueia estágio 3, 4 e sono REM, ele pode dar aquele sono que não descansa, e ser um sono realmente de má qualidade, né?
Outro problema que pode acontecer é a questão da tolerância, mas eles têm uma eficácia boa a longo prazo e podem ser considerados drogas aí, adjuvantes no tratamento da ansiedade, da depressão, embora a gente evite ao máximo, né? Os benzodiazepínicos de ação curta e intermediária. Triazolam nós não temos, temazepam nós não temos. Aí nós temos o alprazolam, o estazolam e o lorazepam, que está com dificuldade de achar no mercado agora. Então, estamos com um problema aí com o lorazepam, parece que só está tendo de 2 miligramas, não tem mais o de 1. Com frequência, a gente usava meio comprimido de 1, então está ficando mais difícil. E o oxazepam também não temos. Existe uma sensibilidade aumentada, aumenta o risco de delírio, de comprometimento cognitivo, de queda, de acidente de carro, e pode dar também uma ansiedade rebote. Paciente que é muito ansioso, é complicado usar um benzodiazepínico de ação curta, porque passa o efeito, ele pode ficar extremamente ansioso. Por outro lado, né, os benzodiazepínicos de ação longa. Então, clorazepato não temos, clordiazepam só tem associação e não é nada bom. Bromazepam, clonazepam, diazepam, flurazepam, quazepam. Então, tem aqueles mesmos riscos dos de ação curta, mas eles podem ter algumas indicações com relação a tratamento de tontura, nistagmo, transtorno do sono REM, síndrome de abstinência benzodiazepínica ao álcool, transtorno de ansiedade grave, uso pré-anestésico, muitas vezes aí vai usar um de ação mais curta, não o longo, mas e também para convulsão, não é verdade? Pacientes que têm crises convulsivas recorrentes pode ser um adjuvante. E aí aqui os que temos no Brasil: lorazepam, bromazepam, alprazolam, clobazam, o flunitrazepam, que é uma bomba isso aqui, o roipinol, tem metabólito ativo durante muito tempo, o idoso não pode nem passar perto do flunitrazepam, clonazepam, que fica, olha as meias-vidas, gente, que coisa. Então, o clonazepam pode durar até meia-vida de 50 horas. Diazepam, meia-vida de 100 horas. Clobazam, 60 horas. Flunitrazepam, 30 horas. Né? Então, a gente acaba ficando de opções de benzodiazepínicos nesses 3 primeiros. Então, o lorazepam, o bromazepam, que pode ter uma ação muito mais prolongada, e o alprazolam. E, em termos de hipnóticos não benzodiazepínicos, o zolpidem e a zopiclona. Nós não temos a exopiclona, que é o que coloca em todos os trabalhos. Nós não temos, é um metabólito ativo da zopiclona. A gente só tem o imovane. E o zolpidem, nós temos aí essas apresentações. Sublingual de 5, várias marcas e genéricos de 10, e só o Stilnoxer de liberação prolongada. Lembrar que o Stilnoxer de 12,5, a partir de 10 miligramas, o zolpidem precisa ser prescrito com receita azul. Se for até 10 miligramas, é receita branca controlada. As outras condições clínicas nós já comentamos. Lembrar que, em termos de transtorno do sono REM, se for olhar pela ação do benzodiazepínico, a droga de escolha é o benzodiazepínico, não tem nem que ver, não é? Pois se o problema está no sono REM, o idoso movimenta, agita e tal, se eu dou uma droga que suprime o sono REM, você vai ter o melhor resultado. Porém, as outras complicações, inclusive lembrando que transtorno do sono REM tem uma alta associação com doença de Parkinson, com demência por copo de Levy, com outros problemas. Esse outro artigo aqui fala sobre as dificuldades de retirada dos benzodiazepínicos. E aí coloca lá, o sucesso da descontinuação foi pior com intervenções não farmacológicas do que por substituição das drogas mais suporte psicológico. Então, a grande maioria das vezes, eu não vou conseguir tirar um benzodiazepínico de 15, 20 anos de uso só fazendo terapia comportamental. Eu vou precisar passar por um processo e, dentre as outras drogas, escolher a que for mais adequada e tentar reajustar esse tratamento da insônia. As drogas E, que são os hipnóticos não benzodiazepínicos, eles diminuem a latência do sono, não afetam o sono REM e o sono de ondas lentas, ou seja, o sono profundo. E aí, assim, teoricamente, tem um impacto menor na memória, ao longo do dia, porque são drogas sem metabólito ativo, com efeito mais curto, mas eles são considerados drogas inapropriadas do mesmo jeito.
e principalmente em idosos com déficit cognitivo, até pelo risco de alucinações, de piora da confusão mental aguda que eles podem dar. E estão associados à queda, amnésia, confusão, alucinações, ou seja, são também drogas complicadas. O zolpidem é uma droga que tem a meia-vida curta, 2 horas e meia, exceto de liberação prolongada, mas aumenta pouco, é de 2,5 para 3,5, 4 horas, tá? De liberação prolongada, então não é tanta coisa assim que vai aumentar. Tem interação com álcool. A zopiclona, então o zolpidem, ele é mais um indutor do sono, o zolpidem. Então ele vai ser mais indicado somente para aquele idoso com insônia inicial. Se é um idoso que tem um sono interrompido ou uma insônia terminal, não adianta eu usar o zolpidem. Se ele vai ter uma meia-vida de 2 horas e meia, como que eu vou usar ele para uma insônia de 3 horas da manhã? Só se o paciente usar às 3 horas da manhã, não é verdade? A zopiclona é um hipnótico que tem uma meia-vida mais longa. A meia-vida dele já passa aí para mais ou menos 6 horas. E aí já passa a ter que ter um cuidado maior de manhã, com a questão, né, de queda de manhã. Mas é mais indicado para aquele idoso que tem o sono interrompido e que tem, né, um despertar noturno. Tem que ter cuidado com insuficiência respiratória, hepática e renal. O Zaleplon tinha com o nome aqui de Sonata, ele tem uma meia-vida ultra curta, 1 hora. Ele não existe mais no Brasil, foi retirado. Os antidepressivos sedativos, doxepina, nós não temos no Brasil, somente manipulação. E aí, a opção que fica é a nortriptilina. E para efeito sedativo, não é droga hipnótica, mas a partir do momento que você ceda, acalma, melhora a ansiedade, melhora a depressão, você pode ter uma melhora do sono. Então, a nortriptilina, 25 a 100 miligramas, com as precauções que a gente já falou, de risco cardiovascular, efeitos anticolinérgicos. A mirtazapina, já comentamos também, é a dose mais eficaz dela para o sono, que vai ser a ação estaminérgica e também, né, a ação é mais estaminérgica para o sono, é em doses menores. A partir do momento que você passa de 30 miligramas, você aumenta o efeito noradrenérgico, e aí vai despertar ao invés de induzir o sono, de sedar, né, de acalmar. A trazodona é um uso off-label, né, ou seja, não é em bula, é uma droga totalmente diferente, ela é derivada de antipsicótico, e aí a ação mais sedativa dela vai ser em doses menores, 25 até 50, 75 miligramas, acima de 150 miligramas, aumenta o efeito antidepressivo e diminui o efeito sedativo. A agomelatina também já falamos, é uma droga que atua em receptores melatoninérgicos. Lembrar do risco de hepatotoxicidade, é uma droga muito cara também. Os inibidores seletivos de captação, a gente também já falou que, no geral, eles são prescritos de manhã porque, no geral, provocam insônia, mas tem pacientes que comportam com sonolência e aí a gente troca o horário para de noite. A mesma coisa pode acontecer com a duloxetina. A melatonina é um hormônio fisiologicamente aí produzido pela glândula pineal. No Brasil, ele foi aprovado só em 2016, até então toda a melatonina usada aqui era importada. A ação vai depender bastante da qualidade da medicação. Ele é mais indicado para desordem do ritmo circadiano e também para pacientes aí, um subgrupo, né, com baixos níveis de melatonina, que não tem como a gente avaliar clinicamente. As cápsulas têm 3 miligramas e a posologia de 3 a 15 miligramas. No geral, é bem tolerado, meia-vida é curta, é mais para ajudar na indução mesmo do sono, e ele não muda o tempo, a duração do sono. É bem tolerado, o principal efeito colateral é a cefaleia. O Ramelteon, que é o Roserem, ele já foi aprovado no Brasil em 2017, mas ainda não é comercializado. Ele tem uma ação melatoninérgica também, em MT1 e MT2, comprimidos são de 8 miligramas antes de dormir. Alguns estudos randomizados mostram que tem uma melhora da latência do sono, mas não tem uma significância estatística com relação ao número de despertares, à manutenção da qualidade do sono. É uma droga bem tolerada
e não inibe o centro respiratório, que é algo interessante no idoso, né? Principalmente aí com relação à apneia do sono. A outra classe é o antagonista de receptor de orexina. A orexina A e orexina B são neuropeptídeos hipotalâmicos que têm um papel aí na regulação do ciclo sono-vigília. A droga é o Suvorexan, que é colocada em todos esses artigos como primeira escolha no tratamento da insônia do idoso, tá? E a gente ainda está longe de ter acesso a ele, né? O nome comercial fora do Brasil é Belson, 15 a 20 miligramas por dia, tem uma meia-vida longa e aí, né, coloca lá realmente como uma boa opção no tratamento. Existem outras drogas né, com o mesmo mecanismo de ação que estão em estudos de fase 2, tá? Por exemplo, o Almorexan, o Lemborexan, o Filorexan, e aí é capaz que chegue no mercado várias outras drogas do mesmo grupo que a gente ainda nem está comercializando o primeiro aqui. É uma pena, né? Fitoterápico, por exemplo, valeriana, tem pouca evidência com relação à eficácia. Em compensação, tem baixo risco e pode funcionar também, talvez, como um efeito placebo, aquela coisa de eu tomei um remédio, eu vou dormir, né? O triptofano é aminoácido, precursor da serotonina e da melatonina. A gente vê, ultimamente, um grande abuso com relação ao uso de triptofano, né? E aí, dentro dessa questão de nutrologia funcional, umas coisas que são meio complicadas da gente falar. Então, dentro de medicina baseada em evidência, a gente não tem evidência suficiente para poder indicar. Análogos do GABA, então, a gabapentina, que pode ser indicada aí para neuropatia, epilepsia, nevralgia, insônia. O mecanismo não é tão bem esclarecido. Começar com doses baixas. A pregabalina também é uma droga que está sendo muito usada como para ansiedade e também para, né, ajudar aí na questão da sedação e também neuropatia, epilepsia, insônia e fibromialgia. As drogas contraindicadas, anti-histamínicos de primeira geração, benzodiazepínico de ação longa, barbitúrico e os antipsicóticos. Na verdade, os antipsicóticos a gente vai pensar quando for quadros de alucinação, ideias delirantes, né? Então, aí tem uma gama de diagnósticos diferenciais e o uso off-label, né, além da bula, é feito para alterações comportamentais de demência e também como adjuvante ao tratamento de depressão e no transtorno bipolar, que, né, depois a gente vai ter que ter um outro momento para discutir o transtorno bipolar. Eu queria só mostrar para vocês esses estudos aqui que são realmente fantásticos, né? Eu queria que vocês dessem uma olhada. Então, da Nature Genetics, saiu agora, né, março de 2019, que fala aí sobre a questão genética, biológica dos sintomas insônia. Então, foram identificados 57, né, loss para sintomas de insônia autorrelatados no Reino Unido, através do biobank deles, que é mais de 400 mil. Imagina o que é isso, né? O que é ter catalogado a questão genética, a questão... E não é uma coisa realmente que é inimaginável aqui para nós. Os dados foram correlacionados com autorrelato de sintomas de insônia por esse estudo Hunt, tá? Tanto no caso como nos controles, insônia diagnosticada pelo médico através desses parceiros biobank, e as medidas derivadas aí de eficiência e duração de sono do Reino Unido. Olha que coisa, gente. A que ponto que eles estão, né? Tão diferente da gente. E esse outro, um estudo com mais de 1 milhão aí de indivíduos identificados, né? A questão genômica, olha que coisa mais impressionante. Apesar da alta prevalência e evidências de causas hereditárias de insônia, a compreensão dos genes associados e das vias neurobiológicas é limitada. Foi utilizada uma grande amostra de associação genética, mais de 1 milhão, para detectar novos loss e obter informações sobre as vias, tecidos, tipo de células envolvidas em queixas de insônia. Foram identificados 202 locos que implicam em 956 genes através de caracterização quantitativa posicional, mapeamento de cromatina. Foi encontrada uma alta correlação entre genética, alterações psiquiátricas e duração do sono, e uma baixa correlação com outros aspectos do sono.
foram encontrados efeitos causais entre insônia e depressão, diabetes e doença cardiovascular. Fantástico isso, não é? Fantástico. E aí, as novas descobertas genéticas destacam as principais áreas do cérebro, os tipos de células implicadas na insônia e fornecem novos dados para estudos e alvos de tratamento. Então, é bem possível que daqui a uns anos realmente vai mudar muito essa questão do tratamento, né?